Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, uma passagem conhecida, mas cada vez que nós lemos, nós enxergamos alguma coisa diferente daquilo que nós conhecemos. A palavra de Deus se renova a cada dia. Bem-vindos, irmãos que nos visitam nesta noite, irmãos que amém? Todos acharam? Atos capítulo 2, versículo de número 1. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por línguas repartidas como que de fogo. Cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois o que é isso? Não são esses todos galileus que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elemitas, e os que habitam na Mesopotâmia, a Judeia, Capadócia, e Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, e a parte da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, e todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, e dizendo uns para com os outros: que quer isto dizer? Outros, murmurando, diziam: estão cheios de moscos. Curve a sua cabeça, já oramos, mas estamos diante de uma palavra que exige de nós uma atenção e exige de nós um desejo ardente de ver o que esse texto está falando conosco nesta noite. Curve a sua cabeça e ore comigo mais uma vez, pedindo: Senhor, nós precisamos que a Tua palavra fale aos nossos corações mais uma vez. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Pai, no nome de Jesus, que os achismos e as interpretações humanas não venham imperar neste momento, mas o que o texto está dizendo, o que o Senhor quer falar conosco, porque a palavra é sua. E sem a direção do Senhor, nós não conseguimos entendê-la. Por isso, Pai, dê-nos a Tua graça, o entendimento e a compreensão, no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse não é um texto tão fácil de pregar. Alguém fala assim: mas Atos 2, derramado do Espírito Santo, o que aconteceu ali, isso aí é muito simples, é muito fácil. Não, queridos, este é um texto complexo.
Mas o que eu quero meditar com vocês nesta noite? Vocês já conhecem que Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, Pentecostes aqui só ficou conhecido o nome Pentecoste no ano 330 antes de Cristo, quando os gregos, através de Alexandre Magno, dominam toda a região, Judeia, Jerusalém. Então a língua grega passou-se a língua oficial daquela região. Mas antes o nome não era Pentecoste, era festa das colheitas, é festa das semanas, festa da colheita. Era uma grande festa, a segunda maior festa. E alguns dizem que era a primeira, porque a Páscoa era uma festa mais de compromisso, de lembrar da morte, da saída do Egito, o compromisso de festejar. Eles comiam ervas amargas. Então alguns não calculavam que a festa da Páscoa era mais importante. Para os agricultores e para os judeus do campo, a festa mais importante era a festa da colheita, que 330 a.C. foi chamado então de Pentecostes. Pentecostes não é conhecido pelo judeu. Pentecoste veio depois. Então, se nós fôssemos ler numa tradução mais voltada à língua e história do povo judeu, nós leríamos assim: cumprindo-se os dias das festas da colheita, ou a festa das semanas. Cumprindo-se o dia, exatamente. E o meu maior questionamento durante essa semana: por que Deus então derrama do seu Espírito, prometido por Joel, derramado o seu Espírito sobre toda a carne? Porque Ele não escolheu a festa dos pães ázimos? Porque Ele não escolheu a festa das trombetas? Porque não escolheu a festa da Páscoa? Ele escolheu exatamente a festa da colheita, porque Ele quer dizer alguma coisa para nós. O derramado Espírito sobre toda a carne foi para potencializar os discípulos de Jesus, foi para fazer os discípulos de Jesus entender que aquele derramado Espírito no tempo da colheita, o Espírito Santo estava querendo dizer alguma coisa. O mais importante aqui nesse texto é que o versículo 7 diz assim: e todos pasmavam e se maravilharam, dizendo uns aos outros. O que é isso? Não são todos esses galileus, homens que estão falando a nossa língua? Lá no versículo 11 diz: todos os que temos ouvido em nossas próprias línguas, a nossa língua materna, a nossa língua nativa, estamos ouvindo esses galileus falarem as grandezas de Deus na nossa língua. Eles são galileus. O que significa Galileu para aquela época? O que era ser galileu? Quando falava assim, ser galileu, falava: isso aí é sem cultura, é galileu, isso aí é sem letras, isso aí não tem estudo, isso aí não conhece a língua de outros povos, isso aí é povo rude, ignorantes. Porventura não são eles galileus? E nós ouvimos eles falar as maravilhas de Deus na nossa língua. Galileus, habitantes da Galileia, e você vai entender porque o ministério de Jesus foi em Nazaré, Cafarnaum, Tiberíades. Região de gente pobre, região de gente humilde, região de gente simples, região de pessoas. Ali não havia doutores, ali não havia profetas. Há um texto na palavra de Deus que eles perguntam,
os sacerdotes e fariseus, pergunta para Nicodemos. Ele é galileu. Você já ouviu falar, João capítulo 7, 5:2? Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não teve profeta. Da Galileia não tem profeta, na Galileia não tem sacerdote, na Galileia não tem fariseu, na Galileia não tem escribas, na Galileia não tem doutores da lei, da Galileia não tem nada. Por isso, quando Natanael é apresentado para Jesus em João 1:46, ele diz assim: pode alguma coisa vir, alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era a região da Galileia. Pode ter alguma coisa boa que venha de Nazaré? Então, o Galileu passou a ser um nome pejorativo. Sou do Rio de Janeiro, quem é carioca sabe muito bem que muitas pessoas têm orgulho de falar assim: eu sou da Baixada. Mas quando ele está com gente da Baixada, eu sou da Baixada Fluminense. Então a pessoa fala assim: eu sou de Nova Iguaçu, eu sou de Queimados, eu sou da Baixada. Os outros da classe média ainda falam assim: eu sou do Meier. Eu sou do Meier. Então o Meier já está chegando para a classe média, já não é tanto Baixada. Mas quando estão entre o pessoal da Baixada, eles falam: ah, você é da Baixada? Também sou da Baixada. Agora, quando eles estão com o pessoal da Zona Sul, aí eles não falam: você é da onde? Ele é lá do fim do mundo de Nova Iguaçu, e ele diz: eu sou de Nova Iguaçu. Da onde? Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é muito grande. Você é da onde? Eu sou de Nova Iguaçu. Mas não quer dizer que eu sou lá do fim do mundo, aonde Judas perdeu as botas, é lá que eu moro. Pode vir alguma coisa boa da Baixada. Pode vir alguma coisa boa. Estou dando esse exemplo para você entender o que era ser galileu. Tinha vergonha de dizer: eu sou galileu. Porque Galileu é analfabeto. Galileu é semi-escravo. Galileu era ignorante. Galileu era como os bárbaros. Mas houve um grande milagre aqui, porque o Espírito Santo, ele sopra onde ele quer. Jesus disse que o Espírito é como o vento, sopra onde ele quer. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, mas ele sopra. E aqui o Espírito Santo soprou na Galileia. O Espírito Santo soprou sobre os galileus. Quem são os galileus? Seguidores de Jesus. Foi essa gente que mudou o mundo de cabeça para baixo. Foi esses galileus que mudou a história da humanidade, e o Evangelho chegou até nós, porque os galileus foram soprados pelo Espírito. Mateus capítulo 26, o versículo 73, quando Pedro nega Jesus. Pouco tempo depois, os que estavam ali por perto chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o teu modo de falar te denuncia. O seu modo de falar, o seu sotaque te denuncia. Aí a mesma passagem em Marcos capítulo 14, verso 70 diz assim: de modo ele negou. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. Roupa simples, linguagem rude, nada de um português rebuscado, nada de um linguajar erudito.
Porque o Espírito Santo não soprou no meio dos intelectuais em Jerusalém? Porque o Espírito Santo não soprou primeiro nos poderosos de Jerusalém, nos sacerdotes, nos levitas, nos fariseus? Porque eles iriam atrapalhar. Eles iriam atrapalhar tudo, porque eles iriam começar primeiro a investigar, para saber de onde foi, se essa história é bem assim, se há profecia a respeito disto, se isso realmente é Espírito Santo ou é demônio. Então, para não haver questionamento, Deus mostra que o poder dele é bem maior. Ele derrama do seu Espírito sobre os galileus. Dos galileus. Pode vir avivamento de Laranjeiras, pode vir avivamento da IADL, pode sim, porque o Espírito Santo sopra aonde Ele quer, e Ele pode soprar a sua vida nesta noite. Ficaram atônitos, porque eles ouvem agora as pessoas do interior, gente sem estudo, ele ouve essas pessoas falando vários idiomas. É lógico que o texto também fala que ao receber o Espírito Santo começaram a falar em línguas. E há muitos que nós entendemos como pentecostais que há realmente línguas estranhas, línguas vindas do Espírito Santo, que não são línguas que dá para se explicar através de uma matriz linguística, porque é do Espírito Santo. Mas aqui houve um grande milagre. Eles não só falavam língua que não tem matriz linguística, como eles falaram a língua de cada um. Quando o egípcio chegava, quando o árabe chegava, quando qualquer um se aproximava, eles falavam a maravilha de Deus na língua que eles entendiam. O grande mover disso tudo, o que parece ser estranho, o que parece ser o cúmulo do absurdo, é o Espírito Santo que resolve fazer. O texto diz que cumprindo-se o dia da colheita, a festa de Pentecoste ou a festa da colheita, eles estavam reunidos num só lugar. E veio um som, como vento veemente. Aí Jesus diz que quem é nascido do Espírito é Espírito. E o Espírito, ninguém é como o vento. Ninguém sabe de onde vai, nem para onde, de onde veio e para onde vai. E ele sopra aonde ele quer. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus, a excelência do poder seja de Deus, porque Deus escolheu aquele povo na Galileia, e porque Ele escolheu você. Pastor, eu não sou digno, eu não tenho preparo, eu não sei falar direito, porque o Espírito escolhe a pessoas como nós. Paulo está dizendo, para que ninguém se glorie, e a glória seja de Deus. Ele coloca a preciosidade dos mistérios de Deus em vasos de barro, para que ninguém fique elogiando o barro, mas a essência que está dentro do vaso, para que ninguém elogie o vaso, mas a essência que está no vaso. E Paulo escreve ainda em 1 Coríntios 1, 27, Deus escolheu as coisas tolas do mundo para confundir os sábios. Das pessoas que você menos espera, o Espírito Santo pode derramar um avivamento. Pessoas improváveis, com vida improvável, com história improvável. Tem pessoas que dizem assim, eu sou pastor, sou neto de pastor, sou bisneto de pastor, eu sou filho de pastor, então eu sou pastor, e às vezes se gloria nisso. Eu já não posso dizer, porque eu não tive avô pastor, não tive bisavô pastor, não tive pai pastor.
Então será que o meu ministério é menor do que todos, porque eu não tenho história, eu não tenho pedigree de pastores? Queridos, o Espírito Santo, ele pode soprar na sua vida e mudar tudo. Ele pode mudar tudo. Você diz, eu não sou capaz, eu não posso. E o Paulo disse que o Senhor, ele usa as coisas, escolheu as coisas tolas para confundir os sábios. Porque se o Espírito Santo vem sobre os doutores da lei, eles estariam até hoje estudando se era o Espírito Santo mesmo. Eles estariam até hoje questionando se era o Espírito Santo mesmo. Então eles ficariam, é demônio, é Deus. Havia profecia, foi o Joel profetizou, mas Joel é profeta menor, teria que ser Isaías ou Jeremias. Eles estariam até hoje de vela acesa em cima do texto e perguntando se é o Espírito Santo. Então Deus mandou sobre pessoas que não perguntam, que não questionam, simplesmente aceita. Vontade de Deus, queridos, não se questiona, vontade de Deus obedece. Para onde que eu vou? O que eu vou comer? Em que lugar eu vou morar? Não tem isso, queridos. A pergunta é: Senhor, eu quero estar pronto. Eu estou pronto. Eis-me aqui. Esta é a posição. E não questionar. Aqueles irmãos, eles não sabiam nem questionar. Como que eles iam questionar? Vocês sabiam que os rabinos da atualidade, os rabinos de hoje, eles têm uma frase assim: se Jesus realmente fosse o Messias, os nossos mestres e rabinos da época tinham identificado. Outros dizem assim: se Jesus realmente é Messias, como que nenhum de nossos eruditos, dos nossos sábios, não perceberam isso? Porque o profeta Isaías já havia falado que o Senhor ia fechar o entendimento deles. E um povo que não era chamado de povo passou a ser povo. Então ele se revela aos pequenos. E Jesus então chama os discípulos pescadores. Eu não estou aqui fazendo apologia da ignorância, da falta de estudo, da falta de leitura, da falta de curso teológico. Não estou fazendo apologia disso. Eu só estou dizendo que o Espírito, ele sopra aonde ele quer. Um grande sinal do Espírito Santo vir na época da festa da colheita, porque era uma festa de muita alegria. Diga comigo, alegria. Era uma festa de muita alegria e as casas ficavam cheias. Porque as hospedarias da cidade não podiam comportar a quantidade de judeu que vinha de todo lado. Então, judeus hospedavam judeus em suas casas durante semanas e semanas, e alguns textos chamam a festa das semanas, porque eram muitas semanas. Então eles hospedavam as pessoas em suas casas e era um clima de muita festa, era um clima de muita alegria, porque exatamente era a festa do trigo, da cevada, daquilo que eles colhiam. Então Deus manda o Espírito Santo numa festa muito importante para os judeus e tem um significado muito grande para nós. Primeiro fruto que era cortado, esse primeiro fruto eles pegavam e separavam e levavam para a festa. Eles pegavam, recolhiam tudo e levavam para a festa. Aí tem uma questão interessante. Por que o Espírito Santo foi derramado durante a festa da colheita? Porque batismo com o Espírito Santo é sinônimo de colheita. Amém? Batismo com o Espírito Santo é sinônimo de ganhador de almas. Batismo com o Espírito Santo não é só falar línguas.
é falar em idiomas também. Não é falar só línguas estranhas de poder, da unção que vem, mas falar o mandarim para evangelizar os chineses. Batismo com o Espírito Santo não é, queridos, sinônimo de poder, de gritaria, de rolar no chão, de pular cambalhota, fazer um monte de coisa. Batismo com o Espírito Santo é sinônimo de colheita. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia de pessoas que evangeliza, que ganha almas, porque esta é a visão do Pentecostes. Eu falo em línguas, mas não consigo falar de Jesus para o meu vizinho. Não serve de nada essa língua. Não tem valor o Pentecostes sem avivamento. E avivamento, querido, está ligado com almas, com vidas. Batismo com o Espírito Santo veio logo depois da Páscoa. O derramado do Espírito Santo veio depois da Páscoa. A Páscoa significa a nossa salvação. A nossa salvação, repita comigo, a nossa salvação. Então, logo depois da Páscoa, a nossa salvação, vem então Pentecostes. Agora o Espírito Santo está potencializando a igreja, dando poder e autoridade à igreja, revestindo a igreja de dons espirituais, e dizendo: agora vocês vão, fica em Jerusalém até, mas só até, depois vocês saiam, façam discípulos, multipliquem, levem o meu evangelho entre as nações. E quando eles pararam de compreender o significado de Pentecostes, do capítulo 1, verso 8 de Atos, acontece que o capítulo 8 de Atos, vem uma grande perseguição após a morte de Estevão. E essa perseguição, o texto bíblico diz que os irmãos foram espalhados e dispersos por muitos lugares, iam sem lugar, iam sem casa própria, iam sem saber aonde estavam indo, mas era o Espírito que estava soprando, e aonde eles chegavam, o Evangelho era proclamado, porque eles estavam comprometidos com o Pentecostes. Será que nós, pentecostais, estamos comprometidos com o Pentecoste de fato, do jeito que está na Bíblia? Ou nós criamos um mover pentecostal para nós, do nosso jeito, da nossa cultura? E Jesus disse: ficai em Jerusalém, ficai lá, até receber, mas só até receber. Eles receberam e continuaram. Presta atenção comigo. Receberam o poder, o Espírito Santo foi sobre eles. Aqueles que moravam em outros lugares voltaram cheios do Espírito Santo para suas casas, porque essa era a intenção do Espírito Santo. Mas eles não entenderam o até. Eles permaneceram em Jerusalém. Então vem a grande perseguição e eles saem. E aonde eles vão, eles são usados pelo Espírito Santo, com aquele poder que eles receberam. A Páscoa, a morte de Cristo, a nossa salvação. Pentecoste ou colheita é o poder de Cristo sobre a igreja para fortalecer a igreja. A festa das trombetas fala da vinda de Cristo. A festa do tabernáculo fala da eternidade do povo de Deus com Ele. Essas festas judaicas têm uma mensagem para nós, igreja, hoje. Mas eu quero que você reflita comigo e pense junto comigo. Quando Jesus disse que o Espírito é como o vento, João capítulo 3, o verso 8, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Sim, é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito Santo, ele é imprevisível. O Espírito Santo não cabe dentro da nossa teologia. O Espírito Santo, ele não cabe dentro da nossa denominação. Se a gente for limitar o Espírito Santo dentro da assembleia, nós vamos impedir o agir dele.
O Espírito Santo ele não cabe dentro dos nossos arquivos, nossos achismos, nossas teologias. Jesus está dizendo, Ele é livre. Ele é livre e Ele vai aonde nós não queremos. Ele usa a pessoa que nós não acreditamos. Aleluia. Usa improváveis. Usa pessoas sem capacidade ao nosso ver. Ele não usa da forma que nós achamos, nós escolhemos, nós falamos isso aqui pode, isso aqui não pode, esse aqui é Galileu, esse aqui está fora, esse aqui é da Galileia, também não vai, esse aqui é da Baixada, também não vai, esse aqui não tem pai pastor, também não vai. O Espírito Santo eu tiro da sarjeta e boto para pregar o meu evangelho. Eu tiro gente que ainda está curando resquícios da droga do teu sangue, mas ainda está pregando o evangelho. Eu pego gente cheirando cigarro. O Espírito Santo está dizendo, eu pego gente cheirando bebida e coloco para pregar. E aí, o que é que vocês vão fazer? Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. No ano 1900 a 1910, o Brasil tinha 17 milhões de habitantes. A capital do Brasil era o Rio de Janeiro. A maior população do Brasil estava no Rio de Janeiro. No ano de 1900, por aí até 1910. Se alguém esperava um avivamento acontecer no Brasil, teria começado aonde? Do Rio de Janeiro. Se alguém esperasse os teólogos intelectuais entender a voz do Espírito, teria que ser do Rio de Janeiro. Porque é a capital do Brasil. As coisas acontecem lá. Ou talvez em São Paulo, porque São Paulo agora era a segunda, começou a se fortalecer economicamente. E aí, em 1910, Deus manda os americanos sair dos Estados Unidos, da Europa, e vir para o Brasil. Talvez eles poderiam dizer assim, nós vamos para o Rio de Janeiro, a capital do país. O Espírito Santo não. Você vai para um lugar onde ninguém conhece ninguém, onde não tem escritor, não tem intelectual, não tem gente famosa. Eu vou te mandar para o fim do mundo. Desculpa aí o casal lá do Pará, me perdoe. O Espírito Santo fala, eu vou mandar vocês para o fim do mundo do Brasil, onde ninguém quer, onde ninguém quer plantar, onde ninguém quer abrir empresa, só quer Rio de Janeiro. É o centro financeiro, é o centro político, centro histórico, cultura, tudo acontecia no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. O Espírito Santo fala com Daniel Bego Navim, não é para lá com o Rio de Janeiro não, vocês vão para o Pará. Vão para o Pará. Mas o que eu vou fazer nesse lugar? Existe no mapa. Acharam o Brasil no mapa. Acharam outras cidades no mapa, não achavam Pará. Então eles foram entender o que era Pará. E para lá eles foram, e lá eles começaram a buscar a presença do Senhor. Lá eles começaram a orar dentro de uma igreja batista, colocá-lo eles no porão, porque ele já estava sendo usado pelo Espírito Santo, então não cabia no templo. Vai para o porão, e é lá no porão, aí as pessoas que gostavam de oração, as pessoas que queriam entender mais sobre o mover do Espírito Santo, agora Deus começa a batizar com o Espírito Santo. Os irmãos começam a falar em línguas, e os irmãos começam a ser cheios do Espírito Santo, e sai daquele lugar pregando o Evangelho. Cada pessoa que aceitava Jesus passava pelas águas. Alguns eram batizados antes, eles recebiam potencializado pelo Espírito Santo para sair pregando, e eles iam para outras cidades, eles mudavam para outros estados. Olha, lá em tal lugar ainda não tem o mover do Espírito Santo, vamos mudar para lá. Mudava a família toda e ia pregar o Evangelho, porque é isso que o poder do Espírito Santo faz. Se o poder do Espírito Santo não está te impulsionando,
para levar Cristo para outras pessoas. Questiona se você tem realmente o poder do Espírito Santo sobre sua vida. Pode questionar. Pastor, isso é heresia. Não, não é heresia. Estou falando pela palavra. O Espírito sopra. Aleluia. Batismo com o Espírito Santo é receber intrepidez, coragem para pregar o Evangelho. Alguns dizem assim: Senhor, manda fogo, queima pecado. Fogo não é para queimar pecado, queridos. Pecado só se resolve com o sangue de Jesus. O fogo é para potencializar quem já é salvo em Cristo. O fogo é para colocar energia nas pernas e visão de Deus para fazer a obra dele, amar as pessoas, se apaixonar pelo Evangelho e falar: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, e agora eu quero fazer a obra de Deus. Alguns, quando começam a pregar e procuram o pastor, diz: pastor, como faço? Eu quero iniciar o ministério, Deus me chamou. Aí o pastor diz: vai para o seminário. Aqueles que têm a visão de Deus, antes ele fala: vem comigo evangelizar, vem comigo ganhar almas, venha comigo falar de Jesus para as pessoas. Se você gostar disso, você está bom para ir para o seminário. Se não, desista. Se você gostar disso, então você vem. Ah, pastor, não tem chamada para ir. Deus me chamou para ser levita. Deus me chamou para ser músico. Antes de Deus chamar alguém para ser músico, levita, pastor, missionário, intelectual, teólogo, doutor, Ele chama primeiro para amar o que Jesus ama, as pessoas. Amar o que Jesus mais ama, as pessoas. Eu quero fazer a obra de Deus, mas não gosto de mexer com gente. Então, que ele desiste. Aleluia. Eu quero convidar você para se colocar em pé. O Espírito Santo, ele sopra onde ele quer. Quando o Espírito soprou sobre o Vaticano, soprou na vida dos reformadores, soprou na vida de Martim Lutero. O Papa da época tentou impedir o sopro do Espírito, mas não conseguiu. Nada segura, Senhor, irmãos, nada segura a ação do Espírito Santo. E eu quero dizer nesta noite, Ele quer agir na sua vida, através de você. Aleluia. O Espírito Santo está dizendo para você nesta noite: sai do comodismo, sai dessa vidinha, eu quero te usar. Aleluia. O Espírito Santo está dizendo nesta noite para você: eu quero te usar.